Boa noite, irmãos. Vamos abordar o último capítulo de 2 Coríntios, o capítulo 13, e para dar uma breve revisão desta última secção de Coríntios, vimos dos capítulos 10 a 13 que Paulo está a falar daqueles que ainda estão sendo influenciados por falsos mestres. E isso acontece sempre na Igreja através de todas as idades, desta era, destes 2000 anos, desde a vinda de Cristo até hoje em dia, praticamente quase 2000 anos. É sempre o caso que há pessoas que estão a tentar desviar os irmãos da Igreja, que às vezes sendo sinceros, mas estão sinceramente errados. Não estou a dizer mal dessas pessoas, mas isso acontece frequentemente. Então, Paulo aqui nesta secção de Coríntios está a abordar esta dificuldade que existia. E então vemos aqui no capítulo 10 de 2 Coríntios, no versículo 4, que diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E por isso o que vemos aqui é que estamos numa luta espiritual e precisamos de roubar ou destruir essas fortalezas ou fortificações espirituais que nos afetam. E então Paulo vai abordando assim o fato ou a realidade que estavam atacando Paulo pessoalmente, estavam atacando o caráter dele. E então vemos um bocadinho mais à frente, no capítulo 11, e uma vez mais, isto é um ataque espiritual, porque estas pessoas estavam a fazer isto, estavam a atacá-lo, e vê-se aqui que estavam a fazer isso sem realmente entenderem que estavam a apoiar um ataque do diabo contra a Igreja de Deus e contra os ministros de Deus. Mas vejamos aqui, por exemplo, no capítulo 11, versículo 1 e 2, em que Paulo está a usar o que ele chama um pouco de loucura, a loucura de se estar a gloriar para se defender desses falsos mestres. Vê-se aqui no capítulo 11, versículo 1 e 2, assim: quisera eu me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus. A grande preocupação de Paulo era o bem dos irmãos. Ele tinha muito cuidado para com os irmãos. E esta é uma atitude que os ministros de Jesus Cristo têm, ou pelo menos devem ter, mas que querem que tudo seja para o bem dos irmãos. E depois vemos no versículo 4, em que ele está a definir esses falsos mestres como pessoas que estavam pregando outro Jesus. Sim, as pessoas atacam a Igreja de vários modos. Um deles é claro que a interpretação de quem é Jesus Cristo é, digamos assim, desviada da verdade. Veja aqui no versículo 4 do capítulo 11, diz assim: porque se alguém vindo pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão o sofreríeis. E então está ele a dizer que é lamentável que estavam a aceitar ou permitir que estas falsificações estivessem a afetar a Irmandade. Continuando no mesmo capítulo, mais adiante, nos versículos 23 a 27, então ele está aqui, digamos, nesta loucura dele, que ele disse, ele próprio usou esse termo, essa palavra, e nessa loucura dele, ele está
a gloriar-se nos sofrimentos que passou. E vê-se aqui no versículo 23 a 27 vários desses sofrimentos pelos quais ele passou. Mas como vemos no versículo 28 do capítulo 11, uma vez mais, diz assim: além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Isto é, a preocupação principal dele era o bem-estar de todas as congregações. E depois ele continua no capítulo 12, ele está então a descrever outra possível fonte de acusação, de outra possibilidade de como estavam a dizer mal dele, e estavam a dizer dele que era uma pessoa que tinha uma mente, digamos assim, perturbada. No comentário da Bíblia Expositor diz assim: era fácil chamar de meras ilusões sinais de uma mente perturbada. Não era demais para a malícia insinuar que seu chamado ao apostolado se baseava em nada além de uma dessas alucinações estáticas. Quer dizer, que eles estavam a dizer, ele teve visões e revelações, isto tudo é uma coisa que a mente dele está perturbada. Por isso vemos no capítulo 12, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, diz assim: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei às visões e revelações do Senhor. E por isso ele admitiu, e muitas vezes vemos que ele declarou essas visões e revelações. E sabemos que Deus apoiou Paulo, digamos assim, a missão que Deus, através de Jesus Cristo, deu a Paulo, com sinais, prodígios e obras poderosas. Vejam no versículo 12 do capítulo 12. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. E vê-se assim que ele teve estes sinais, prodígios e maravilhas e obras poderosas que apoiaram ou que comprovaram que ele era um servo de Deus. Um bocadinho mais adiante, no versículo 15, lemos: eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, pelas vossas vidas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Aqui é um ponto importante. Ele estava a dar de si mesmo, estava a sacrificar a vida dele. E mesmo sacrificando a vida dele, ele era uma pessoa que era menos amado por certas pessoas. E por isso ele estava a dizer: isto é uma vergonha para vocês, esses irmãos que me estão a atacar em Coríntio. E uma vez mais, vê-se no versículo 19, que tudo o que Paulo fez era com a intenção, ou que fazia, era com a intenção de edificar, isto é, construir ou melhorar ou fazer crescer a igreja ou os irmãos na fé. Vê-se aqui no versículo 19: cuidais que ainda nos desculpamos convosco, falamos em Cristo perante Deus, e tudo isto, ó amados, para a vossa edificação. A meta dele, o objetivo dele era a edificação dos irmãos na igreja. E depois vemos no versículo 20 a grande preocupação dele, e que, digamos assim, se torna, digamos assim, uma introdução ao capítulo 13. E ele diz aqui: porque receio que, quando chegar, isto é, quando ele for lá a Coríntios, não vos ache como eu quereria, e eu seja achado de vós como não quereríeis, que de alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfias, difamações, intrigas, orgulhos, tumultos. Isto é, vê-se aqui frutos de uma mente carnal que estavam a dizer mal dele. Digamos assim, hoje em dia
diríamos, olha, têm má língua acerca dessa pessoa, com várias pendências, invejas, iras, porfias, difamações, etc, etc. E por isso, essa era a grande preocupação dele, quando fosse a Coríntios ou chegasse a Coríntios, não os queria encontrar com os mesmos problemas. Porquê? Porque não se tinham arrependido. Porque ainda havia estas, digamos assim, estes argumentos, estas contradições ou discussões contra ele. E depois diz assim no versículo 21, que quando for outra vez, isto é, quando ele for aí a Coríntios outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco e chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundícia e fornicação e desonestidade que cometeram. E por isso vê-se aqui que Paulo estava preocupado que quando ele fosse lá, não encontraria muitas mudanças, isto é, muito arrependimento. E assim ele seria, digamos assim, humilhado ou entristecido e estivesse a chorar, digamos assim, porque eles não se tinham arrependido. Ora notem que, por exemplo, lemos em 1 Coríntios, capítulo 5, que havia aquele fornicador, mas o problema não era só essa pessoa. O problema é que havia outros. Porque diz assim, não se arrependeram da imundícia e da fornicação e da desonestidade que cometeram. Quer dizer, havia várias outras pessoas. Havia muitos outros problemas, incluindo, talvez, aqueles que eram autojustos, que estavam a apontar com o dedo a Paulo, porque eles se achavam mais justos e estavam a criticar Paulo por várias razões, como lemos, por exemplo, que ele teve, como lemos assim, sinais e teve visões e revelações, e estavam a dizer, olha, a mente dele tem problemas mentais. E por isso estavam a acusar a ele, estavam a julgar a Paulo. É uma situação semelhante ao que lemos em Romanos capítulo 10, versículo 1 a 4, embora em Romanos capítulo 10, versículo 1 a 4, está a falar acerca dos israelitas, mas sabemos que Satanás é o mesmo, e sejam israelitas ou gentios, ele vai usar esta atitude de autojustiça para algumas pessoas dizerem, olha, eu vejo isto, é da maneira que eu entendo, eu estou certo, mas tu estás errado. Esta digamos assim, esta autojustiça. Vejam aqui em Romanos 10, que eram os judeus a criticar a Paulo, e ele então diz aqui, Paulo está a dizer, irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Paulo só queria o bem das outras pessoas. Das outras pessoas que eram, digamos assim, da mesma grupo de tribos que faziam os israelitas, as 12 tribos, digamos assim. Mas hoje em dia é a mesma coisa. Nós vemos pessoas noutras, digamos assim, noutras igrejas, que não são a Igreja de Deus, e vemos que devemos de ter a mesma intenção como Paulo tinha, que diz, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus é que todo mundo, todas as pessoas venham a conhecer a verdade. Por isso é que pregamos o Evangelho para as pessoas conhecerem a verdade. Porquê? Porque queremos que, embora eles não estejam a responder hoje em dia ao Evangelho, um dia vão responder ao Evangelho, vão se arrepender. E por isso o nosso desejo é que essas pessoas do mundo venham a chegar à salvação. E por isso diz assim no versículo 2, porque lhes dou testemunho
que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Ele estava a dizer que estes israelitas que não estavam na igreja, muitos deles tinham zelo de Deus. É a mesma coisa que podemos dizer hoje de muitos, digamos assim, entre aspas, cristãos neste mundo, têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Não com entendimento. E ele depois explica, versículo 3, porquanto não conhecendo a justiça de Deus. E isto é o problema. Muitas pessoas não entendem, não compreendem a justiça de Deus. E a justiça de Deus, irmãos, inclui o perdão, a misericórdia. Quer dizer, a graça de Deus. Isto é a justiça de Deus que inclui a graça dele às pessoas. E então, essa está ele que fala aqui a falar no versículo 3 de Romanos 10, não conhecem a justiça de Deus e procuram estabelecer a sua própria justiça. Isto é, autojustiça. E não se sujeitam à justiça de Deus. Isto é, têm esta autojustiça e por isso começam a julgar, por exemplo, os ministros de Deus. Começam, e como estamos a ver aqui na secção de 2 Coríntios, ao fim do capítulo 12, e vamos começar com o capítulo 13, estavam a julgar Paulo. E ele está a dizer, havia outros, não era só aquele fornicador de 1 Coríntios capítulo 5, mas havia outros que tinham vários problemas. E muitos deles, entre eles, estavam a acusar Paulo. E por isso, olha, eu estou justo, mas estavam a dizer mal do servo de Deus. E por isso Paulo estava a dizer, eu tenho receio de ter que ir aí a Coríntios e ter que lidar com este assunto. Porque ele estava a dizer, é melhor vocês mudarem, arrependerem-se, para que quando ele fosse lá, não tiver que estar a atuar como um juiz para resolver estes problemas. Preferia ir lá e estar tudo em paz. E por isso vemos aqui então, no capítulo 13, versículo 1, que diz assim, é esta a terceira vez que vou ter convosco. Ora, terceira vez aí pode-se fazer uma pergunta. Quando estudamos as viagens missionárias de Paulo, vemos que na segunda viagem missionária dele, ele foi para esta área da Galácia e depois foi para a Europa, e depois, quer dizer, do norte da Grécia, que é a Macedónia, e depois foi pela Grécia e depois chegou a Coríntios. Esta foi a primeira vez que ele foi a Coríntios e depois ele retornou à sua base aqui em Antioquia. Foi para Jerusalém e depois voltou aqui a Antioquia. Na terceira viagem dele, a terceira viagem apostólica, vê-se aqui que ele seguiu uma rota, digamos assim, semelhante pela Galácia e depois esteve em Efésios. Ele, em Atos 20, diz que esteve lá 3 anos, mas Atos 19, se me lembro corretamente, diz que esteve lá primeiro 3 meses e depois esteve lá 2 anos. Por isso é possível que tivesse tido lá um período total de 3 anos, mas nessas áreas específicas teve esse período, mas depois também teve, assim, em regiões à volta de Éfesos, porque ele diz em Atos 20 que esteve lá num total de 3 anos. Mas vê-se que foi daí que ele escreveu 1 Coríntios. Okay? Foi aí que ele escreveu 1 Coríntios. Depois, ele esperou notícias de receber essas notícias acerca da carta que ele tinha escrito, foi 1 Coríntios, porque essa carta foi assim um bocado forte. Ora, vejam primeiro aqui que ele só foi a Coríntios uma vez
de acordo com as viagens missionárias, e depois vemos que ele veio mais a norte aqui, então, à espera de receber notícias da carta que ele tinha escrito, e então, depois aqui, ele escreveu 2 Coríntios, e estamos agora aqui a ler 2 Coríntios. Por isso, de acordo, se formos ver as viagens missionárias, ele só esteve lá uma vez antes de escrever esta carta. Então, como é que diz que ele está a dizer que é esta terceira vez? Bem, vejam aqui uma possibilidade do que poderia ser. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 14, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 14, diz assim: Eis, aqui estou pronto para, pela terceira vez, ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco que é vosso, mas sim a vós, porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. E por isso vê-se aqui, não só no capítulo 13, versículo 1, mas também no capítulo 12, versículo 14, está a falar de uma terceira vez e ter convosco. Ora, olhando, como eu mostrei, olhando pelas viagens missionárias, só vemos que quando ele escreveu este 2 Coríntios, ele só tinha ido lá uma vez, então esta viagem que ele ia fazer lá seria uma segunda vez. Então, como é que podemos explicar isso? Ora, uma possibilidade é o que lemos aqui em Coríntios, 1 Coríntios 5, 3. Diz assim: Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente. Por isso, poderia ser que, quando ele escreveu a primeira epístola de Coríntios, essa tenha sido em espírito a segunda vez que ele foi lá em espírito. Não que é que ele tinha ido lá, mas que ele considerou isso como se tivesse ido lá, que pode ser uma possibilidade do que está aí. E continuando então a ler em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Esta é a terceira vez que vou ter convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Quer dizer que ele vai lá e vai abordar este assunto. Ele já abordou esta dificuldade, possivelmente quando ele esteve lá na primeira vez, abordou esta possibilidade quando ele escreveu a primeira epístola, e agora está a escrever de novo, e então ele está a dizer, olha, quando eu for lá, vou ter que tratar disto de uma maneira muito séria, e está claro que vou confirmar tudo perante mais do que uma testemunha, porque é como lemos em Deuteronômio 19, 15, que é através de outras testemunhas, que não é só por uma testemunha, tem que ser 2 ou 3. E então ele diz, eu vou tratar do assunto por causa destas acusações. Continuando então no versículo 2. Já anteriormente o disse, e de antemão digo como estando presente uma segunda vez, mas agora estando ausente, o escrevo aos que antes pecaram e a todos os mais, que se outra vez for, não lhes pouparei. Isto é, se eu agora for lá, eu vou fazer uma investigação, e se isto é verdade, eu não vos pouparei. Há algumas traduções que dizem, eu não os perdoarei. Eles estavam, por isso, vê-se aqui que estavam confrontando a autoridade de Cristo através de Paulo. E por isso ele está a dizer, eu não vou permitir isso uma vez mais. Continuando então no versículo 3. Visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós.
E por isso estou a dizer, vocês estão a buscar uma prova que Cristo não está a falar por mim. E eu não vou permitir isso, porque o qual não é fraco. Cristo não é fraco, mas é poderoso entre nós. E por isso nós, diz assim no versículo 4, porque ainda que foi crucificado por fraqueza, vive, contudo, pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em nós. Jesus Cristo foi crucificado porque ele o permitiu e deixou isso acontecer, e as pessoas pensaram, olha, é fraco, mas Cristo não é fraco. Fez isto por nós, para ser misericordioso por nós. E por isso ele está a dizer, ele vai fazer uma investigação, e se houver, de facto, pessoas que estão a causar problemas, eu vou tratar do assunto. Versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Aqui está o ponto importante. O problema é que eles estavam examinando a Paulo, estavam criticando a Paulo, em vez de estarem a examinar a eles próprios, a si mesmos. Diz assim, examinai-vos a vós mesmos se estão na fé e provai-vos a vós mesmos. Há uma tendência humana de criticarmos as outras pessoas e dizermos mal das outras pessoas. E por isso Paulo está aqui a dizer que precisamos de nos autoexaminar constantemente, a ver se de facto estamos na fé. Porque na fé, a pergunta, digamos assim, temos então direito de julgar os outros? Não. Não temos direito de estar a julgar os outros. Temos direito de amar os outros. Mas ele está aqui a dizer que há uma tendência humana de julgar os outros. E por isso, às vezes, olhamos para os outros de uma maneira negativa, o que causa divisões. Nós devemos de olhar para os outros com amor e carinho. A palavra aqui, examinar, é uma palavra grega, 3985, perirazo, que quer dizer testar, se algo pode ser feito, isto é, por exemplo, tentar ou esforçar, esse é um possível significado. Um outro é testar ou fazer prova de algo com o propósito de descobrir sua qualidade, ou o que pensa, ou como vai se comportar, quer dizer, de uma maneira positiva, quer dizer, é fazer um teste para provar a qualidade de uma coisa. Isso é num sentido positivo. Isto é, ver como a pessoa pensa, como se vai comportar, mas isto é para examinar a nós próprios. Ver como é que eu me estou a comportar, como é que eu estou a pensar. Estou a comportar-me de uma maneira que é positiva, que é de acordo com a fé. Por isso é que diz, se estamos na fé. Um outro, aí, esse mesmo sentido, essa mesma significado da palavra testar ou provar, pode ter um sentido negativo, porque, por exemplo, pode testar maliciosamente ou astutamente para provar que, por exemplo, os sentimentos de outra pessoa são errados ou são negativos. Quer dizer, estar a criticar a outra pessoa. A palavra examinar ou perirazo aqui também pode significar ou provar a fé, a nossa virtude, o caráter, por meio, digamos assim, de vencermos a tentação do pecado. Por isso, a palavra aqui é traduzida como, Deus assim, examinai-vos a vós mesmos, examinai-vos. É uma palavra de testar e provar. Mas o significado, como vemos aqui, pode ser positivo ou negativo. O significado positivo é que Deus nos prova. O significado negativo é que Satanás nos vai tentar, vai pôr ciladas para que nós venhamos
pecar, isto é, para cair sob uma tentação do pecado ou algo desse modo. Por isso lemos, por exemplo, em Mateus 4, versículo 1, em que vemos aí que Satanás tentou, ou digamos assim, examinou Cristo, é a mesma palavra em grego. Mateus 4, versículo 1. Mateus 4. Mateus 4, versículo 1. Então, Jesus foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado. É a mesma palavra, perirazo, examinado ou tentado, mas foi com uma intenção negativa. Ele examinou ou tentou, o diabo tentou Jesus Cristo. Isto é a ação do diabo, uma ação negativa. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 1, usa a mesma palavra. Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Diz assim: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando para ti mesmo, para que não sejas também tentado. Isto é, que não sejas examinado de uma maneira negativa, não sejas tentado. Em Hebreus capítulo 2, versículo 18, vemos o uso da mesma palavra. Hebreus capítulo 2, versículo 18. Porque naquilo que ele, mesmo sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Aqui vê-se a mesma palavra. Cristo também sofreu, sendo, digamos assim, tentado ou examinado. Em Tiago, capítulo 1, vê-se a mesma palavra, uma vez mais. Em Tiago, capítulo 1, versículo 13 e 14, diz assim: ninguém sendo tentado, diga que de Deus sou tentado. Isto é, no sentido negativo, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Deus não tenta, com esse significativo negativo, que Deus não tenta ninguém para pecarem, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E por isso esse é o sentido negativo. Deus não nos tenta num sentido negativo. Deus permite sermos provados, mas não nos tenta num sentido negativo. Por isso lemos aqui em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, examinai-vos, isto é, estejam a provar a vocês mesmos, a examinar de uma maneira positiva, para ver se estão ou têm boa qualidade nesse teste, nesta examinação, nesse teste, se permaneceis na fé. Depois, provai-vos, diz aqui no 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, primeiro diz examinar-vos, que é peirazo, mas depois diz provai-vos. Aqui então usa uma palavra diferente. Aqui a palavra é dokimazo, grego 1381, que é para discernir. É uma questão de examinar ou provar ou escrutinar para ver se algo é genuíno ou não. Reconhecer como genuíno, como verdadeiro, como aprovado, como considerado digno. Isto é
um significado um bocadinho diferente. Provai-vos a vós mesmos. Por isso vemos que Deus permite testes a nós, mas é para nós passarmos esses testes para ver que de facto temos ou somos de qualidade. Satanás, por outro lado, nos tenta para fazer com que nós caiamos, para que nós venhamos a pecar. E por isso diz, precisamos de nos examinar se de facto estamos na fé, se realmente estamos convertidos, estamos mudados. Provem a vós mesmos que temos essa qualidade. Como lemos, por exemplo, em Romanos, capítulo 12, versículo 2, Romanos, capítulo 12, versículo 2, Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz assim, não sede confirmados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isto é, precisamos de provar o que é bom, para experimentarmos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vemos também em 1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13, diz assim, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, versículo 13, estou a ler versículo 3, versículo 13, diz assim, a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia a declarar, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará, esta é a mesma palavra, dokimasi, o fogo provará qual seja a obra de cada um. O fogo provará a obra de cada um. Também vemos em 1 Coríntios 11, versículo 28. 1 Coríntios 11, versículo 28, que diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Aqui ver examinar-se, que é provar a si mesmo o que é bom. Vou dar vários exemplos aqui desta palavra. Outra muito interessante, que é 1 Tessalonicenses capítulo 2, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. Mas, como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. E vê-se aqui que nós, ministros de Jesus Cristo, fomos aprovados por Deus. Isto é, foi dado a nós uma confiança para pregar o Evangelho. Isso é que diz, fomos aprovados de Deus para pregarmos o Evangelho que nos foi confiado. E isto aqui, então, vemos que é uma confiança sagrada que Deus dá aos ministros de Deus para proclamarem o Evangelho. E por isso vê-se aqui que é Deus que aponta os ministros, e por isso vemos aqui a situação quando estavam a acusar Paulo, é uma coisa muito séria, muito perigosa. Também em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21, diz assim, examinai tudo, retende o bem. Por isso vemos aqui muitos exemplos que devemos de provar. Também vemos, por exemplo, em 1 João capítulo 4, versículo 1, provai os espíritos. E por isso precisamos de nos examinar e provar o que é correto, o que é certo. Isto é, somos
genuínos, somos sinceros, somos verdadeiros. Isso é muito importante para nos autoexaminarmos. E continuando então em 2 Coríntios, capítulo 13, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, diz assim: Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Isto é, reprovados é desqualificados, isto é, adóquimos, que é o oposto de doquimazo, mas é adóquimos, não é aprovados, mas reprovados. E por isso não passaram o teste, não foi aprovado, isto é, foi rejeitado. E por isso não queremos falhar este teste. Por isso diz assim, lendo de novo o versículo 5, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é, já estáis reprovados. Precisamos de ter muito cuidado com isso. Versículo 6. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Paulo está a dizer aqui, eu, Paulo, Tito, Timóteo, nós não falhamos neste teste, nós somos fiéis. Paulo está a dizer que eles, especificamente, como disse Tito e Timóteo e Paulo, estavam a ser fiéis à palavra de Deus. E por isso vemos aqui uma situação que alguns irmãos estavam examinando Paulo, ou digamos assim, criticando Paulo, como ministro ou apóstolo de Jesus Cristo, e aqui está a lição para nós. Estamos, então, a examinar ou criticar os ministros de Jesus Cristo. Paulo disse, em vez de estarmos a criticar, vocês precisam de se autoexaminar. E, portanto, a pergunta crítica aqui é, Cristo está em vocês ou não? É o que ele pergunta aqui no versículo 5. Ora, continuando no versículo 7, diz, ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum, não para que sejamos achados aprovados, mas para que vós façais o bem, embora nós sejamos como reprovados. Ele está a dizer, então, ao fim disto, o que ele quer é que é importante que as pessoas façam o bem. Se eles estão a pensar que nós estamos reprovados, tudo bem, problema. Não vai abordar esse assunto, porque ele está a dizer, mas o importante para Paulo é que as pessoas façam o bem. Ele queria que as pessoas façam o bem. Versículo 8. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Precisamos de conhecer que temos que falar a verdade e não podemos fazer nada contra a verdade. Versículo 9. Porque nos regozijamos de estar fracos, quando vós estáis fortes, e o que desejamos é a vossa perfeição. Uma vez mais, o desejo de Paulo é a edificação da igreja, é que os irmãos cresçam na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. E mesmo que eles pensem que Paulo é fraco e não é perfeito, e seja lá, isso não importa. O que importa é que os irmãos estejam a crescer. E isso era o desejo dele, que eles fossem fortes, se mantivessem firmes na fé e que a perfeição deles. Esse era o desejo dele. Versículo 10. Portanto, escrevo estas coisas, estando ausente, para que, estando presente, não use de rigor, segundo o poder que o Senhor me deu para a edificação e não para a destruição. Uma vez mais, no final da carta, ele diz, eu estou escrevendo estas coisas para que quando eu vier, eu não tenha que ser não tenha que ser severo, não seja uma pessoa dura, mas seja uma pessoa que estou a usar a autoridade que tenho. E qual é a autoridade que ele tem? A autoridade para edificar a igreja. Essa é a autoridade que ele tem.
O desejo dele era para o bem dos irmãos. Por isso, como apóstolo, Paulo esperava que os irmãos se corrigissem a eles mesmos. E por isso vê-se aqui que o que Paulo estava a dizer era melhor as pessoas trabalharem em si mesmo, trabalharem no desenvolvimento deles próprios, do que estar dizendo, olha, você precisa mudar isto. Sim, eu prefiro não estar a dizer às pessoas, olha, você tem que mudar isto, tem que mudar aquilo. Eu prefiro que as pessoas, com a ajuda do Espírito Santo, identifiquem essas coisas e mudem por si próprias. Essa é o que eu prefiro. Por isso vocês veem nos meus sermões, nas minhas mensagens, eu dou mensagens para nos arrependermos, para nos autoexaminarmos, e é muito raro quando eu tenho que dizer alguma coisa muito específica a uma pessoa. Prefiro não fazer isso. Versículo 11. Ora, quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. O desejo dele, uma vez mais, é que os irmãos fossem perfeitos, estivessem consolados, estivessem com uma opinião, estivessem unidos. E depois, na conclusão aqui do versículo 12 a 14, saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Aqui hoje em dia, depende da sociedade, da cultura, como fazem isso, mas quer dizer, por exemplo, aqui onde eu vivo, geralmente é um abraço forte, muito especial, de irmãos. Noutros locais, pode ser um beijo na cara de um lado e do outro, como eu sei, é muito comum em Portugal. Mas isso muda de sociedade a sociedade. Versículo 13. Todos os santos vos saúdam. E então está aqui a escrever da cidade onde ele estava. Todos os santos aqui saúdam a vocês, em Coríntios. E versículo 14 diz assim, a graça do Senhor Jesus Cristo, isto é, a justiça dele em graça, em caridade, em bondade do Senhor Jesus Cristo, é como dizer, é uma justiça bem equilibrada, como dei um sermão recentemente, é uma posição moderada, bem equilibrada. Esta é a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito. Notem que não é a comunhão com o Espírito, mas é a comunhão do Espírito. Isto é porque, através do Espírito Santo de Deus, temos esta comunhão de irmãos uns com os outros. E sejam com todos vós. Amém. E por isso vemos aqui, irmãos, que a primeira e a segunda epístola aos Coríntios foram cartas ou epístolas muito corretivas. E o desejo de Paulo, ao fim desta segunda epístola aos Coríntios, o desejo de Paulo é que eles se arrependessem e que se examinassem e que viessem a ser perfeitos.